Papo de Criminalista. Eu e o professor Mauro Otávio Nassif. Eu e o grande criminalista Mário de Oliveira Filho. Nós vamos falar hoje sobre o Tribunal do Júri, mais uma vez. Mas o Mauro tem dois assuntos que ele quer preliminares. Preliminar. Você tem a palavra, doutor. Posso falar? Pode falar. Bem, eu quero falar duas coisas. A primeira coisa eu quero dar, e logicamente com o seu aval, um forte abraço para o Marcelo Feller. Marcelo Feller, grande abraço nosso. Marcelo Feller, nosso professor aqui, excelente criminalista, sofreu muito com esse inquérito sobre apologia de crime, que foi determinada por um desembargador do TJ, e ele foi muito firme, foi muito denodado. O Toron o defendeu, Alberto Toron o defendeu. Toron, um abraço, muito bem, amigo. muito bem. E o órgão ministerial, o Parquet de Primeiro Grau, postulou o arquivamento por atipicidade. Um absurdo que fizeram com o Marcelo Feller. Um absurdo. Ele ganhou a causa, está livre desse inquérito por apologia de crime, que nunca houve, e parabéns para o Marcelo Feller. Marcelo, um abraço e a nossa solidariedade sempre. Um grande abraço, amigo. Foi um dos maiores absurdos que eu vi na minha vida. Aliás, nós vamos fazer um programa falando exatamente sobre, sobre essa questão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que afronta diariamente as decisões do STJ e do STF e de outros tribunais, numa visão própria, fechada em si mesmo, contra toda orientação. Mas sobre ele nós iremos falar também? O Marcelo Feller? Não, o Marcelinho já se viu desse abacaxi. Porque a coisa mais incrível, para encerrar essa parte, é que ele foi incriminado no inquérito por causa de algo que falou durante uma sustentação oral. E é o que nós vamos falar hoje, da atividade do advogado no plenário e na tribuna. Muito bem. A outra coisa que eu quero falar é o seguinte: eu tenho todo o respeito pela professora Ada Pellegrini-Grinover. Minha querida amiga. Quero dar os sentimentos para a família. A saudosa professora, eu a conheci pessoalmente há muitos e muitos anos que eu a conheço, uma grande jurista, uma professora emérita, porém de processo penal ela não entendia nada. Ela entendia de processo civil, entendia de normas administrativas, mas de processo penal não. Inclusive o livro que ela escreveu, Recursos do Processo Penal, juntamente com dois promotores, Antônio Magalhães Gomes Filho, promotor, e Antônio Escarance Fernandes, promotor, é um livro muito ruim de processo penal. Doutora Ada, grande jurisconsulta da área civil, ela era professora de processo civil. Na área criminal só atrapalhava a área criminal, inclusive nisso que eu vou falar agora. Por causa da lição da professora Ada, que eu respeito muito, é que o Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus 86.125, por causa da doutora Ada, que o Supremo passou a entender um absurdo, elevou a condição de causa interruptiva do fluxo prescricional, o agravo criminal de segundo grau, quando não é provido. O Supremo agora entende que quando o agravo não é provido, em segundo grau, aquela data interrompe a prescrição, por causa de um cânon cível que a doutora Ada colocou no livro dela e que se espalhou para o criminal. Muito bem, professor. Eu quero então falar agora sobre júri, Mauro. Vamos falar sobre júri. Júri, atuação do advogado no plenário do júri. Nós estamos vivendo aí tempos de pressão sobre a advocacia criminal e criminalização da atividade do advogado, o que é um absurdo característico dos regimes ditatoriais. Aliás, a pior ditadura, Mauro, é a ditadura do Poder Judiciário. Esta inviabiliza a própria vida. E não é uma metáfora, uma força de expressão muito forte. Inviabiliza a própria vida, quando você sofre uma ditadura que vem do próprio Poder Judiciário, que deveria zelar pelas liberdades, pela garantia dos ditames constitucionais. Mauro, existe uma diferença muito grande entre o advogado abandonar a causa
e o advogado abandonar a audiência, abandonar o plenário do júri em razão de uma determinada situação. Nós tivemos agora, recentemente, um caso muito curioso na Baixada Santista, Mauro. O nosso colega Enio Pestana, ele foi chamado para defender um cidadão que havia acabado de ser preso em flagrante. Era um plantão judiciário e a autoridade judiciária do plantão converteu o flagrante em prisão preventiva. Muito bem, na segunda-feira, este processo foi distribuído, foi para uma das varas, e ele então foi despachar uma petição de liberdade provisória. A juíza da vara era a mesma juíza do plantão. E não gostou da argumentação dele, dizendo que havia um erro na decretação da prisão preventiva. Mauro, por absurdo que possa parecer, multou o advogado em dezenas de salários mínimos por litigância de má-fé. Isso é um absurdo. A Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, a Abracrim, da qual eu presido aqui em São Paulo, a entidade, impetrou um mandado de segurança com pedido de liminar, feito pelo nosso querido colega Antônio Bellarmino, lá de Barra Bonita, e foi concedida a liminar, porque era um absurdo aquilo. E nós temos um outro caso agora que está em andamento. Tribunal do Júri, o advogado Alex Oxendorf faz uma série de requerimentos no plenário do júri, antes de começar a audiência. Muito bem, a juíza então entende, assolada pelo Ministério Público, que não tinha fundamento aqueles requerimentos, que o júri tinha que acontecer, e ele falou, olha, entre ficar aqui, convalidar uma situação que vai prejudicar a defesa do meu cliente e ir embora, eu me retiro do plenário. A juíza o multou em, salvo engano, 10 salários mínimos. O que é um outro absurdo. Aí foram para a sala da magistrada para redigir a ata, ele reiterou todos os requerimentos que forem deferidos no plenário e ela deferiu todos. Ou seja, e ainda foi multado. Ele não abandonou o processo. E continuou na causa. Foi a última arrasto que ele teve, agiu para poder garantir os direitos do seu constituinte. Então isso é muito importante, que se saiba esta diferença entre abandonar a causa e abandonar o plenário. Pode o advogado abandonar a causa, Mauro? Pode, artigo 265 do Código de Processo Penal, mas não cabe ao juiz decidir se ele pode sair ou não. Não, isso é uma manifestação de vontade do advogado. Obviamente, pela Lei 8.906/94, Estatuto da Advocacia, ele fica responsável pelo processo pelos 10 dias subsequentes, salvo se o cliente já constituir um novo defensor. Ele comunica o juízo, comunica o cliente e se retira do processo. Ô Mário, e qual é a medida judicial cabível nesse caso? Mandado de segurança. Mandado de segurança para o Tribunal de Justiça, sempre com pedido de liminar. Certo, professor? Certo, perfeito. A atividade do advogado só pode ser regulada pela própria OAB. A OAB é que regula a atividade do advogado. Aliás, um instantinho só. Aliás, eu gostaria que você contasse um caso seu de mandado de segurança, quando você defendeu um caso no interior, com muitos réus, lembra-se? Ah, sim, foi um caso bem... Você poderia contar, por favor? Bem rápido, né? O nosso tempo está andando muito rápido hoje. Era um caso com 30 réus. Cada réu tinha mais de 2 advogados, enfim. E o juiz entrou na sala de audiência, que a audiência foi feita no plenário do júri, e simplesmente decretou que ele era o testemunha de defesa, já estava na fase de testemunha de defesa, e que ele iria ouvir as testemunhas que ele escolhesse da defesa. O juiz que escolher qual a testemunha a defesa poderia ouvir. Aí todos nós, foi uma luta, uma briga de mais de 5 horas, daí todos os advogados, até você convencer todo mundo a se retirar, porque fica aquele negócio, eu moro no interior, se eu sair, vou ficar marcado pelo juiz. Mas enfim, conseguimos retirar todo mundo da sala e o juiz me julgou, me multou em 100 salários mínimos. Até colocou que eu era o líder da rebelião dos advogados. E o tribunal cassou liminarmente, depois do julgamento do mérito, também cassou essa multa, que era um absurdo. Mas falando em ouvir testemunhas, Mauro,
Testemunha no plenário do júri, arroladas em caráter de imprescindibilidade, artigo 461 do Código de Processo Penal. Pode fazer o júri se não estiver lá? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É uma norma muito importante, muito importante. Ô Mário, você me permite, já está acabando o prazo, eu apenas esqueci de falar que aquela orientação da professora Ada, que interrompe, o Supremo está quase caçando essa orientação. Ótimo, vai caçar. E o internauta não deve se curvar a essa interrupção. Deve impetrar habeas corpus e deve tentar conseguir a prescrição. Advogado criminalista resignado não é advogado criminalista. Tem que ser Exatamente. irresignado sempre. É. Mas, Mauro, fala da testemunha, então, arrolada em caráter de imprescindibilidade. Exatamente. E não aparece. Essa é uma norma muito interessante, porque inclusive dá direito, é uma arma do advogado adiar o julgamento, porque a testemunha não compareceu, apesar de intimada, é a famosa cláusula de imprescindibilidade. Aliás, essa cláusula se tornou muito famosa por causa do julgamento do Collor, do presidente Collor, porque o advogado dele arrolou, porque o impeachment tem base no rito do júri. Então, o que aconteceu? O advogado do Collor, do cível, ele arrolou testemunha sem essa cláusula. E no dia do julgamento perante o Senado, o advogado então quis adiar. Então o Sidney Sanches, que tinha seu amigo, né? Presidiu o julgamento. Não, mas também foi do júri. Foi do júri. Ele perguntou para o advogado do Collor, do cível, doutor, o senhor quer adiar? A Globo transmitiu. Mas o senhor arguiu a cláusula de imprescindibilidade? Não. O que é isso? Aí a câmera pegou no rosto do advogado, bigodudo, o advogado... Hã? Tá respondido. Hã? Aí o doutor Sidney Sanches, doutor, vai ser feito o júri. O júri não, o julgamento. Essa cláusula ficou famosa por causa disso, porque a testemunha, quando não tem essa cláusula de imprescindibilidade, o júri é realizado. Só uma vez que pode adiar. Num caso famoso, você teve um problema desse no júri, tive. no caso da Suzana Richthofen. Estava tudo marcado, tudo marcado já. Inclusive havia 500 sanduíches de atum que seriam distribuídos. Isso é muito importante, 500 sanduíches de atum. Não, porque o atum vence, né? Vence a... E o juiz usou como argumento. Ele não chegou a usar, o escrivão que falou, mas doutor, se for adiado, o que vamos fazer com os 500 sanduíches de atum para assistentes? Mas tudo? era uma testemunha sua rolada com caráter de imprescindibilidade. Exatamente. Daí o juiz falou, doutor, eu não vou adiar por causa da cláusula. A cláusula existe, tudo bem, mas o que importa aqui é a justiça, vamos fazer o júri, eu já tenho a solução. O depoimento dessa testemunha que faltou, mesmo com a cláusula, eu dou para os jurados a xerocópia. Do que ela tinha prestado anteriormente. Não pode. Falei, tá bom, não aceito. Ah, então vamos começar. Falei, doutor, pode começar. E saiu do plenário. E foi embora. Pode começar o júri. Mas não foi multado. Não foi multado. Esta é a última raça. Eu fui representado. Foi representado, mas foi arquivado. Mas o Durso é in limine. É absoluta, é um absurdo isso. O advogado é que tem que saber. Mauro, e se a testemunha é arrolada em caráter de imprescindibilidade, mas ela mora fora da comarca? Não precisa ir. Ela tem que ser intimada do coração dela, para colaborar com a justiça. Ela foi intimada numa comarca a 1.000 quilômetros. Ela deve pegar um ônibus, se quiser, para colaborar com a busca da verdade real, comparecer. Ela é intimada por deprecata. Ela é intimada. Não é obrigada a comparecer. Mas comparecer não. Aí não dá para ensejar o adiamento do júri. Aí não, porque a deprecata não impõe isto. Agora, se ela quiser pegar um ônibus ou avião e ir, tudo bem. Papo de Criminalista. A gente volta. Um grande abraço.